Bom dia, que maravilha estarmos aqui novamente para a nossa reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos iniciar o capítulo 4 da primeira carta de Pedro. O versículo 1 diz assim: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Vamos observar com cuidado este texto, na medida em que o apóstolo vai falando aqui. Ele começa dando uma verdade, uma constatação sobre o sofrimento de Cristo em seu corpo físico, em sua natureza humana. E, na verdade, todo o sofrimento que os cristãos passam por conta da sua fé devem estar embasados no sofrimento de Cristo. Ele é o nosso exemplo em tudo. Por isso é que, na continuação, o apóstolo pede para que nós nos armemos no mesmo pensamento, ou seja, no mesmo entendimento de Cristo. É por isso que a Bíblia exorta que nós devemos ter a mente de Cristo, uma mente em que avalia como importante não os aspectos físicos, humanos, mas sim os espirituais. E é interessante que este verbo empregado aqui, o armar-se, leva-nos a entender que, de fato, o cristão está numa guerra. E esta guerra não é vencida com forças humanas, e sim é uma guerra espiritual, travada no mundo espiritual, muito embora esta guerra traga sofrimentos para o nosso viver humano, como está dito aqui na palavra de Deus, mas a guerra é espiritual. E no final do versículo, ele deixa bem claro que esse sofrimento tem um objetivo, ele não é vão. Esse sofrimento, por defender a fé, ele tem o objetivo de nos manter afastados do pecado. Aqui, quando ele diz aquele que sofreu na carne deixou o pecado, há uma dupla aplicação aqui. Uma é em relação a Cristo, por conta do sofrimento dele, o pecado foi vencido, porque foi por meio do sacrifício dele que nós obtivemos perdão. E a outra aplicação é em relação àqueles que foram alcançados por esse sacrifício. Na verdade, os cristãos, ao sofrerem, eles se mantêm longe do pecado. Claro que nós não estamos aqui falando de qualquer sofrimento, mas o sofrimento por conta da fé. Então, que o Senhor nos ajude a entender isso. Esse texto da palavra vai nos falar muito sobre a questão do sofrimento neste capítulo 4, e a ênfase que Pedro dá é no sentido de alertar os cristãos para que eles não desanimassem da fé, porque esse sofrimento tinha um propósito e esse propósito é glorioso. Que Deus nos ajude a continuarmos entendendo a palavra, guardando a palavra e praticando aquilo que Deus quer que nós façamos para que sejamos vitoriosos nesta batalha que é espiritual. Deus conceda um dia abençoado a todos, em nome de Jesus.